A gente já começa com a nossa manchete principal. A Força Aérea Brasileira registra em um banco de dados os voos ilegais que cruzam fronteiras na região da Amazônia. Um documento obtido pelo UOL revela, no entanto, que essas informações não são compartilhadas com outras instituições, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, que são os órgãos responsáveis por investigar o crime organizado. A gente já está em contato aqui com o Eduardo Militão, repórter que é autor dessa reportagem exclusiva do UOL. Olá, Militão, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos acompanham no All News. Como é que vai? Vamos lá, vamos entender. O fato de eles não enviarem isso à Polícia Federal e ao Ministério Público é um erro ou não? Faz parte da rotina? Como é que você traz aí, o que você traz para a gente de notícia em relação a esse documento que você conseguiu, Militão? É, já tem algum tempo, Fabíola, que a gente vem pesquisando sobre esses crimes aí na área fronteiriça da Amazônia e com muitas reclamações, né, de policiais, de procuradores que não conseguiam informações para poder combater o crime corretamente. É fato que a Força Aérea faz ações de prevenção ao crime com o apoio das instituições, dos outros órgãos de segurança. A gente sempre vê alguma interceptação de aeronave aqui e ali, mas o que esse documento revela, que a gente obteve aí depois de um ano e meio procurando essas informações, é que nem todos os voos são repassados à polícia, ao Ministério Público, IBAMA e outros órgãos que fazem essa investigação. Então, isso aí causa, segundo os policiais, procuradores que a gente ouviu, isso atrapalha muito o combate ao crime na Amazônia. E crime organizado, ali é tráfico de drogas, contrabando de ouro, lavagem de dinheiro, tráfico de animais, enfim, toda sorte de delito que acontece ali, porque é uma área isolada, né? Você só tem acesso, na maioria das vezes, com aviões ou barcos, né? Não, e aí esse documento que você conseguiu, ô Militão, ele mostra o quê? Que tipo de aeronaves são essas? Tem os detalhamentos dessas aeronaves? Não tem, Fabiola, porque essa era exatamente a informação que a gente queria. A gente solicitou à FAB, a partir de maio do ano passado, a quantidade, apenas a quantidade de voos que atravessavam a fronteira ilegalmente em determinados trechos da Amazônia. E depois de um ano e meio, eles mantiveram a negativa e responderam uma das nossas perguntas. Ok, se vocês não informam para nós, me informa quantas vezes você informou a polícia e ao Ministério Público. E aí eles admitiram, depois de um ano e meio, que eles não passam essas informações para eles, que eles guardam como informações de inteligência para posteriormente fazerem possíveis operações e algumas interagências, né? Como eu disse, a gente sabe que algumas vezes são interceptadas aeronaves, mas pelo documento que eles estão mostrando, eles não passam tudo e eles também dizem que tem um banco de dados com todos esses voos ilegais, né? A gente apresentou esses dados para alguns investigadores, eles ficaram surpresos, que eles sequer sabiam que existia esse banco de dados. Falaram: não, eu vou querer isso, porque eu estou pedindo outras informações sobre isso e não estou conseguindo. Agora que eu sei que tem um banco de dados, vou querer isso para mim, isso vai facilitar o meu trabalho. Tem um trecho aqui da sua reportagem que eu achei bem interessante de explicar, Militão, que é voo ilegal na fronteira é sinônimo de crime, né? Para a FAB nem sempre. Explica isso para a gente, Militão. O que significa um voo ilegal na Amazônia e como a FAB interpreta isso e como os outros órgãos interpretam também. Tá bom. Toda vez que a gente pega um avião de São Paulo para o Rio, aquele avião só decola porque o piloto informou às autoridades da aeronáutica que ele tem um plano de voo. Eu vou sair do Rio, vou para São Paulo e vou pousar de hora tal. Isso é um plano de voo. Qualquer avião no Brasil só decola com plano de voo. Um avião que não tem plano de voo ou que faz um plano de voo e não o cumpre considerado um voo ilegal. Isso fere as normas de segurança e tal. Na Amazônia, quando um voo desse cruza a fronteira para outro país, além de um voo ilegal, ele também está cometendo imigração ilegal. Segundo os policiais e procuradores que a gente conversou, ninguém faz um voo ilegal, sem plano de voo, atravessando a fronteira na Amazônia para fazer turismo. Ele está ou contrabandeando drogas, que é o caso comum, ou contrabandeando ouro, ou traficando animais, ou lavando dinheiro, pode estar carregando uma mala de dinheiro, sei lá. E para a FAB, não. A FAB respondeu, tanto via lei de acesso à informação, depois, quanto via assessoria de imprensa, que para eles nem sempre isso é um voo ilegal, entendeu? E
não explicou claramente, mas deu a entender que este seria o motivo, não disse claramente, de não compartilhar todas as informações que tem. É isso, Militão. Obrigada pela sua participação aqui ao vivo no nosso All News e parabéns pela reportagem. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, Fabíola. Obrigado. Um abraço a todos. E eu já vou chamando aqui Josias de Souza e Leonardo Sakamoto, os nossos colunistas que abrem o All News de hoje. Olá, Josias. Bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia a quem nos acompanha. Olá, Sakamoto. Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo. Vamos lá, Josias, vamos entender essa notícia que o Militão nos trouxe há pouco. A Aeronáutica esconde da PF dados do crime organizado, voos ilegais na floresta amazônica. Pode esconder, não tem que prestar esse esclarecimento. No que isso prejudica o combate ao crime? Se o Estado age de forma conjunta, Fabíola, já é difícil combater o crime organizado. Se o Estado se divide com órgãos como a Aeronáutica, outros órgãos militares escondendo as suas informações estratégicas, aí mesmo é que fica complicado, né? Há uma lógica tecnocrática que às vezes se torna incompreensível, né? A tecnocracia é o sistema organizacional que privilegia os técnicos. Então, com base em análises técnicas, a Força Aérea concluiu, e fez bem, que seria conveniente arquivar os dados colecionados por ela, dados dos seus levantamentos sobre os voos ilegais na Amazônia. Esse é um dos flagelos do crime organizado na Amazônia. Eles se movem com aviões de pequeno porte, normalmente voam a baixas altitudes. Ainda nesta semana foi flagrado um desses voos hostilizando índios isolados ali na área Yanomami, na reserva Yanomami. Então, isso é um dos grandes flagelos. E voam impunemente ali. O problema é que, além de colecionar os dados, a aeronáutica tinha que compartilhá-los com outros órgãos, como Polícia Federal, Ministério Público, IBAMA, órgãos que se ocupam do combate à criminalidade. Quando não faz isso, quando não compartilha, a lógica tecnocrática da aeronáutica pode até rugir como lógica, mas é tolice. Você gasta energia, dinheiro público para colecionar os dados e não compartilha esses dados, e a lei determina que sejam compartilhadas as informações de inteligência. Há, inclusive, um sistema. Falamos sobre ele aqui já algumas vezes, quando tratávamos dos desacertos do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Existe no Brasil uma coisa chamada Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN. Todos os órgãos conectados a esse sistema precisam compartilhar as suas informações. E lá estão os órgãos de inteligência militares, a Polícia Federal, o próprio GSI. Então, esses órgãos têm que se comunicar. Não é concebível que eles não falem entre si. A aeronáutica alega que armazena esses dados sobre os sobrevoos da criminalidade ali na Amazônia para uso interno e diz que utiliza as informações em atividades de inteligência e ações de policiamento do espaço aéreo. E alega aqui também que, se divulgasse, colocaria em risco a segurança nacional. Se você considerar a proliferação do crime ali naquela zona de fronteira, na floresta amazônica, nos territórios indígenas, sobretudo durante o governo Bolsonaro, os 4 anos do governo Bolsonaro, fica claro que esse manuseio interno a que a FAB faz referência não está sendo eficaz no combate à criminalidade. Então, é preciso que eles compartilhem, até porque está previsto em lei. E a segurança vai estar mais assegurada, a segurança nacional, se os órgãos forem mais eficientes no combate ao crime. Então, esse esconde-esconde da aeronáutica, Fabíola, mostra que a inteligência militar é top secret. Quando trata os seus dados, as suas informações como ultra secretas, a FAB estimula o brasileiro a acreditar que a inteligência em certas repartições é quase tão vasta quanto a tolice. Então, isso só favorece, esse esconde-esconde das informações de inteligência só favorece os criminosos, Fabíola.
E você, Sakamoto, como é que você analisa essa notícia que o Militão trouxe para a gente agora há pouco, falando justamente sobre o quanto a aeronáutica não ajuda a combater o crime na Amazônia, né? Com não apresentando essas informações aos dois órgãos que investigam o crime organizado na região. Olha, Fabiola, primeiro acho que é preciso a gente relembrar que a fronteira amazônica, né, brasileira é uma peneira, né? É uma peneira absurda, né? Da onde saem riquezas, saem ouro, saem outros minérios, entram armas, entram drogas. As Forças Armadas têm um papel fundamental em fiscalizar essas fronteiras e impedir que elas se tornem palco de crime, para que elas continuem sendo palco de crime. Pena, inclusive, que as Forças Armadas nos últimos 4 anos estavam, por conta do último governo, estavam mais interessadas em fiscalizar a urna eletrônica, né, do que fazer o seu papel de fato. A questão é a seguinte: existem leis, por exemplo, que permitem que a Força Aérea Brasileira abata aeronaves caso elas não atendam, elas estejam de forma ilegal sobrevoando o território brasileiro, principalmente em áreas de fronteira. Há toda uma metodologia para isso, de aviso da aeronave, de contato visual, de tiro de alerta, até que haja para abater a aeronave, no sentido de que ela ela invadiu o país e pode colocar em risco, né, comunidades indígenas, pode colocar em risco o próprio país, né, porque vai saber o que está acontecendo, qual que é a intenção daquilo. O problema é que é o seguinte: a gente não consegue nem saber direito, né? Por exemplo, teve um abatimento na fronteira do Brasil, lá na região do Mato Grosso do Sul, no ano passado, em julho, né? A aeronáutica seguiu todos os protocolos e acabou abatendo a aeronave quando não teve mais jeito. Ninguém aqui é a favor disso, mas também ninguém aqui é a favor de ser cobaia, de transformar o país na casa da mãe Joana, o que a gente já viu pelo massacre que ocorreu contra os Yanomami, né? Lá na região norte, em Roraima, que tem consequências graves nessa falta, essa perda de controle. A questão é que a gente não consegue saber nem direito qual que é o comportamento, que aeronaves estavam no espaço aéreo brasileiro, qual foi o comportamento da aeronáutica, porque exatamente esses dados estão fechados. Esses dados são fechados. E olha, a questão é a seguinte: a Amazônia, não sei se o pessoal tem ideia e noção disso, teve um levantamento no ano passado que apontou para 1.200 pistas clandestinas de voo, de pouso, né, e decolagem dessas pequenas aeronaves na Amazônia. 1.200 clandestinas. Você imagina o tamanho dessa operação. Imagina o tamanho da criminalidade. Imagina, você quer combater a violência no Rio de Janeiro, quer combater o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, passa, inclusive, por combater o voo que usa essas pistas de pouso, que adentram o espaço aéreo brasileiro de forma ilegal. Então, a aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, ao estar sonegando esses dados para outros órgãos, o que ela faz com isso? Ela impede o combate à criminalidade, inclusive o combate ao tráfico de drogas. De certa forma, o que acontece é que a aeronáutica está passando pano para traficante e miliciano ao impedir que esses dados sejam utilizados pelo Serviço de Inteligência brasileiro, pelos serviços de inteligência de diversos órgãos do Brasil. É inconcebível. A única razão para isso, Fabiola, que eu vejo, né, além de um despreparo incrível, né, é a aeronáutica não querer, determinados setores da aeronáutica não estarem interessados em mostrar a sua própria incompetência no sentido de fazer essas abordagens, né, e de tentar impedir esse tipo de coisa. Se é para agir assim, né, para que a gente comprou os caças da suecos, os Gripen? Sabe, para o pessoal passear e utilizar em voos rasantes em 7 de setembro para servir de propaganda eleitoral para presidente, né? Se é assim, então devolve os caças. O ministro da Defesa tem que responder a isso, ô Josias? Você acha que é necessário uma explicação dele? É possível mudar isso? Porque agora, sob o comando do governo Lula. O que é possível o Ministério da Defesa fazer? É possível, o Ministério da Defesa tem que se explicar sim, e no Brasil, desde o governo Fernando Henrique, os comandos militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, eles estão submetidos a um ministro, que é o ministro da Defesa. Vinha sendo um ministro civil, o Temer colocou um militar, o Bolsonaro manteve essa lógica de militarizar o Ministério da Defesa. Agora,
o Lula retomou a prática de colocar os comandos militares sob um ministro civil. E o ministro José Múcio, que tem sido muito cioso em relação a essas... Sempre tem uma notícia que levanta uma dúvida, ele providencia rapidamente uma explicação. Nesse caso, eu acho que a explicação é necessária, sim, porque não faz nexo, Fabiola, que você produza um dado de inteligência que se negue a compartilhar com o jornalista, vá lá. Acho que não faz sentido também esse excesso de sigilo, porque os voos estão lá, sabemos que o crime organizado está atuando na Amazônia, e seria relevante se a sociedade brasileira fosse informada sobre as providências que a aeronáutica toma. E a aeronáutica, nesse caso, é um elo importante da cadeia de combate ao crime, porque, como dissemos já aqui, o crime se movimenta sobre a floresta amazônica por meio de pequenos aviões, pequenas aeronaves. Eles abrem pistas de pouso improvisadas no meio da floresta, e esses aviões pousam lá de forma até precária, mas isso é uma realidade. Então, a aeronáutica, na verdade, está protegendo as suas informações com um manto diáfano que deixa passar, é um translúcido, todo mundo sabe o que acontece ali. Então, devia divulgar tudo. Fica mesmo a suspeita de que não divulga porque a divulgação talvez revelasse uma certa inépcia da aeronáutica, porque os voos estão lá há tanto tempo e o crime organizado se proliferou tanto naquela região que o Estado não está atuando como deveria. Então, faria bem o ministro se providenciasse uma explicação e faria bem também a aeronáutica se imediatamente mudasse a sua política. Vai lá, quer esconder dos jornalistas? Muito bem. Mas por que esconder informações estratégicas de outros órgãos do Estado que se dedicam a combater o crime organizado? A única explicação é que a aeronáutica talvez esteja flertando com o favorecimento aos criminosos, Fabiola. Não faz nexo. E o que não faz nexo não pode ser mantido.